Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você também pode ouvir pela internet no www.radiovibemundialfm.com.br. Muito bom. Hoje nós falaremos sobre o livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Bom, em primeiro lugar, eu tenho alguns recados para dar. Nós estamos com vagas ainda nos cursos que nós estamos lançando, tanto agora no mês de janeiro, quanto no mês de fevereiro. No dia 31 de janeiro, nós faremos o curso básico da nova medicina germânica multiespécie. Esse é um curso imperdível. Você vai entender como a medicina germânica pode ser utilizado dentro de um contexto de família multiespécie, que é aquela família que tem indivíduos de espécies diferentes, né? Então, como a grande maioria das famílias que nós temos no Brasil. O marido, a mulher, a criança e o cachorro. Pronto, duas espécies. Espécie humana e espécie canina. O marido, a esposa, o filho, o cão e um gato. 3 espécies. Espécie humana, espécie canina e espécie felina. Então, a nova medicina germânica, na família multiespécie, que é esse curso que eu vou iniciar, o primeiro curso de 2022, ele tem essa função, para que a gente possa entender os conflitos familiares que nós desenvolvemos e que passa para o animal, porque ele está muito ligado a nós. Nós vamos falar muito nessa ligação entre homem e animal. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Depois, em fevereiro, dia 23 de fevereiro, eu lanço o curso Constelação Familiar Multiespécie. Esse curso eu ensino como fazer a constelação também dentro de um conceito familiar multiespécie, tratando não do animal. As pessoas me traz animal doente com sintomas, e aí eu vou tratar a família dele, né? A família humana e o animal ao qual está inserido dentro desse sistema familiar. Tá? Então, o curso de constelação, que é um curso que eu já formei mais de 180 alunos, não precisa ser veterinário, inclusive, para fazer esse curso. O de germânica também não precisa. Basta você querer entender como funcionam essas técnicas, né? Então, eu já formei mais de 180 alunos, 2019, 2020 e 2021. Então, eu tenho grande experiência em utilizar os conceitos de Bert Hellinger, né, as bases das constelações familiares, as bases da visão sistêmica em benefício dos animais e seus sistemas familiares. E o terceiro curso que eu vou lançar é em fevereiro, dia 24/2. Dia 24/2 é uma quinta-feira, mas esse curso é um curso de medicina germânica, mas é intermediário. Só pode fazer quem fez o básico, né, porque tem o básico, o intermediário e o avançado. O curso de constelação também tem básico, intermediário e avançado. Então, dúvidas, entre em contato comigo. Bom, eu vou falar hoje do meu livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Vou contar um pouco da história dele. Eu me formei há cerca de 30 anos atrás e sempre notei uma relação de semelhança muito grande entre o animal e seu dono, tanto do ponto de vista físico, de temperamento, ou seja, psíquico, e até com relação às doenças. E com relação às doenças me chamou muito a atenção. Os anos foram se passando, até que em 2012 eu fiz formação em psicanálise clínica para entender um pouco mais quem era o tutor do animal. Quem era aquele indivíduo que trazia o cachorro para mim. Porque eu percebia que o animal adoecia muito em função dos acontecimentos que ele tinha na vida, o seu tutor. Então, por exemplo, o cachorro chegava doente. Aí eu perguntava assim, mas o que o animal tem? O animal está com vômito, está com diarreia, comeu alguma coisa diferente? Não. Aconteceu alguma coisa diferente na casa? Não, eu não fiz nada com ele diferente. Aí eu começava a perguntar assim, e com o senhor? Ixi, nem te falo. Eu recebi a minha demissão semana retrasada. Puxa vida, o senhor foi demitido. Fui demitido. E como é que o senhor está? Muito triste, deprimido, chateado, em função aí vem os detalhes, né? Da forma como eu fui demitido, trabalhei 30 anos nessa empresa e fui demitido pelo WhatsApp, né? Essas coisas, né?
Aí eu falava assim, nossa, que interessante. Então o senhor foi demitido há 20 dias atrás. Isso, foi tal dia, 21 dias. Perfeito. E faz quanto tempo que o cachorro não tá bom? Acho que uns 15 dias, doutor. 15 dias. Aí eu relacionava. Será que esse cachorro, a doença dele, o sintoma que ele está tendo, já que eu perguntei, não aconteceu nada de diferente. Cachorro vacinado, bem cuidado, come comida de qualidade, cliente super atencioso. Não aconteceu nada diferente na casa, não detetizou, não fez festa, não deu churrasco pro cachorro. Nada. Mas o senhor foi demitido, né? Eu fui demitido. Isso acabou comigo, viu, doutor? Nossa, eu tô que não me aguento. Eu falava, puxa vida, será que tem a ver a demissão dele com a diarreia e o vômito do cachorro? Tinha. Porque bastava eu olhar para esse tutor, deixar com que ele falasse das questões dele, né? Fizesse também ele olhar para a angústia dele, para a decepção dele, para a desilusão dele em relação à empresa. Né? Estou dando um exemplo. Que o animal melhorava. Muitas vezes sem medicamento. Ou com o mínimo de medicamento. Às vezes, bastava eu falar assim, puxa vida, tá com vômito e diarreia? Então vamos fazer o seguinte, deixa ele em jejum 4 horas, tanto de água quanto de comida. Daqui 4 horas o senhor me liga. Aí, daí 5 horas o cliente ligava. Doutor, não vomitou mais? Interessante. Mas tá tendo diarreia? Perfeito. Libera a água. Tomou água. Vomitou? Não vomitou. Então vamos liberar a comida. Mas vou dar ração pro cachorro, doutor? Não. Vamos fazer um arrozinho com frango, bem leve, uma canja. Comeu. No dia seguinte ele ligava, comeu. E a diarreia? Diminuiu. Pronto. Hoje a gente tem que entender que existem técnicas que fazem com que a gente utilize o mínimo possível de medicamento. Já que hoje as farmácias têm carrinho de supermercado. Porque o que a indústria farmacêutica quer é uma sociedade doente, cada vez mais mesmo. Porque eles vivem disso. E cada vez mais nós estamos doentes. Verifiquem, por favor, pela quantidade de farmácias que abrem no seu bairro. Verifiquem. Observem. Mas a farmácia também vende desodorante, vende perfume. Não estou dizendo isso. De fato, hoje a farmácia, você precisa de um fio dental, uma pasta de dente, você precisa de tudo. Tem até, até o chocolate, doce tem na farmácia. No entanto, você vê o balcão de medicamento, as pessoas ali na fila para serem atendidas pelo farmacêutico, pelo atendente da farmácia, sempre cheio. Sempre tem gente. Então, ninguém vai só na farmácia para comprar perfume e desodorante, não. As pessoas vão comprar remédio. Por quê? Porque estão doentes. E cada vez mais. E os animais precisam de remédio. Cada vez mais. E por quê? Porque estão doentes. Mas a gente tem que tomar remédio? Bom, temos. Muitas vezes temos. Mas muitas vezes não temos. E essas áreas que eu utilizo no meu consultório, a psicanálise, a constelação familiar, a medicina germânica, eu tenho visto cada vez menos a prescrição de medicamentos se torna necessária. É óbvio que muitas vezes o animal chega numa situação aguda, então você precisa ali fazer, de fato, uma intervenção medicamentosa para que o animal saia daquele quadro. Mas o animal saiu do quadro, pronto. A gente já foi na causa do problema. E qual que é a causa do problema? Não é o animal. Assim como muitas vezes a causa do problema da criança não é a criança. São os pais, é o ambiente, é a família. Então, é muito importante que a gente olhe para essas técnicas como medicina germânica, repito, como constelação familiar, como psicanálise e muitas outras. A gente pode citar aqui inúmeras. Posso citar o Reiki. Não é meu caso, sou reikiano o nível 1, né? Mas eu não utilizo isso no consultório, essa técnica, né? Porque não me afino com ela, na verdade. Né? Cada macaco no seu galho, cada um vai fazer aquilo que você se afiniza mais. Eu me afinizo com a psicanálise, em conversar com o tutor.
E aí, através de um relato espontâneo, ele vai falando o que está acontecendo na vida dele. E eu, que já fui treinado, né, através de uma escuta ativa, eu vou pensando palavras, frases que ele fala e que eu vou entendendo a angústia dele. Depois vieram as constelações familiares, que fazem com que eu não trate somente da relação homem-animal, tutor-tutelado, mas eu trate da família multiespécie. E aí veio a medicina germânica me ensinando que os animais adoecem em função dos conflitos humanos que o tutor sofre. E não conflito só que o animal sofre. O animal pode sofrer conflito e adoecer, né? Quais os conflitos? Vamos dar exemplo. Conflito de separação, conflito de identidade, conflito de autodesvalorização. São conflitos que as pessoas passam, que as pessoas têm, mas elas acabam passando para o animal. Eu não sei se elas passam para o animal ou o animal vai lá e pega, né? Eu acho que são ambas as duas situações, né? Porque muitas vezes a gente passa para o animal porque chama ele de filho, né? Vem com o papai, vem com a mamãe, coloca ele nesse lugar. A gente também carente que ou muitas vezes por não ter tido filho, ou às vezes por ter perdido um filho, então inconscientemente coloca o cachorro nesse lugar. Então a gente também atrapalha bastante, né? Mas o animal também tem a sua responsabilidade em adquirir aquilo que não é dele, muitas vezes por dó do tutor, por querer ajudar, né? Enfim, num conflito de primeira lei de Bert Hellinger chamado hierarquia. Mas vamos lá. Então, eu fui fazer psicanálise e entendi que o animal é a cara do dono. Ok, o que eu faço com isso? Porque uma coisa é eu constatar isso. Eu constatei isso desde que eu me formei em 92. Faz 29 anos, vai fazer 30 esse ano. Mas como eu atuo? Aí sim é o pulo do gato. Aí vem a psicanálise e vem as constelações familiares. Por isso, em 2019, eu lancei o livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Ou seja, a doença que o animal tem não é dele, não é exclusividade dele. Eu olho para a doença do animal, né? Eu entro na família pela porta do animal. Eu consigo entender o que o animal tem, entendendo o sistema familiar. Da onde vem essa doença, né? O meu cachorro teve um AVC. Puxa vida, que coisa. Quem teve AVC na sua casa? Não, meu pai não, minha mãe não. Meu avô teve um AVC, morreu de AVC. Tá. Então aí a gente está vendo o cachorro honrando o avô. O que é honrar? Honrar é copiar. Honrar é seguir. Honrar é fazer igual. Honrar é ter o mesmo padrão, né? O cachorro teve o mesmo padrão. Ele adoeceu de um distúrbio vascular no sistema nervoso central. Igual o avô dele. Não é avô. Mas, se esse cachorro foi colocado no lugar de filho do tutor, automaticamente ele é neto do pai do tutor, por exemplo, que teve o AVC. Pronto. Estabeleceu a ligação. Legal. E agora, o que eu faço? Agora, a gente faz uma constelação familiar. Já identificamos a relação, já sabemos a quem o animal está ligado, e agora nós vamos tratar essa questão. Como a gente trata? Vamos lá atrás. Por que a pessoa teve um derrame? É que o meu bisavô teve também um derrame. Por que os homens desse sistema têm derrame? E eu estou falando homens, na verdade, é o sexo masculino, porque o cachorro é macho, teve derrame. O tutor não, mas é um sério candidato. E aí que vem o problema. O avô, o pai do tutor, teve um derrame e faleceu. O avô do tutor teve um derrame e faleceu. Eu pergunto, quem é o próximo a ter derrame em casa? O tutor. Então, por isso que o nosso trabalho, o meu trabalho, eu entendo de suma importância. Porque eu não só vou tratar do animal, mas eu vou dizer, tutor, senhor, cuidado. O senhor percebeu que o seu bisavô teve? O seu pai teve? O seu cachorro teve? Por quê?
E aí eu vou na medicina germânica entender qual é o conflito biológico que faz com que a gente, ou faz com que essa pessoa teve o derrame. Qual que é o conflito biológico? É o conflito de... Vou chutar aqui, não é isso, mas vou chutar. Conflito de perda. Legal. Todos esses homens tiveram perdas. E o tutor teve perda? Teve perda também. Ou ele pode ter perdas no futuro, né? E isso ser um conflito para ele e predispor ele a um derrame, né? Então, nós vamos olhar para isso. Por que as perdas adoecem vocês? Por que vocês não lidam bem com perdas? Pessoal, eu não sei se vocês entendem a magnitude da importância desse trabalho. Nós entendemos, nós da área de saúde, que o melhor é não adoecer. Isso é uma coisa óbvia que eu estou falando, mas é tão óbvia quanto a luz que eu estou vendo. Mas aquele tratamento era incrível, aquele médico é incrível. Não, você não está entendendo. Não há tratamento incrível, não há médico incrível. A questão é não adoecer. Depois que adoeceu, não tem jeito. Aí a gente vai para um tratamento incrível, um hospital incrível, um médico incrível. Mas o ideal é que a gente não precise de nenhum deles. O ideal é não adoecer. Medicina preventiva. Medicina veterinária preventiva. Então, como é que eu faço para não adoecer? Bom, os conflitos são inevitáveis na vida. Eu vou olhar para mim. Vou ver quais os conflitos que eu tive na infância, que me incomodam até hoje, muitas vezes. Vou olhar para eles, vou fazer uma terapia, vou me entender, eu vou ler sobre o tema, eu vou praticar o autoconhecimento. Eu não estou feliz porque eu trabalho num lugar que eu odeio. Por que eu vou insistir em ficar lá? Para sair de lá por conta de uma doença? Será que é esse o motivo pelo qual a gente vai mudar a nossa vida por causa de uma situação aguda, como, por exemplo, uma doença? Será que a gente precisa da doença para mudar? Muitas vezes precisa. Na maioria das vezes precisa. Porque a gente não muda por si só. Porque é zona de conforto. Às vezes o emprego está horrível, né? Está uma porcaria. Mas ali eu me sinto seguro, dia 30 pinga o salário, eu tenho as minhas contas, também eu tenho os meus luxos, não quero parar, né? Não, mas você não vai parar de ganhar, ao contrário, você vai ganhar muito mais. Você pode ganhar muito mais num outro emprego, numa outra atividade. Esse está me adoecendo. Não, mas está me adoecendo, mas a gente vai levando. Empurra com a barriga, né? Então, a gente vai levando mesmo, né? Vai empurrando com a barriga até adoecer. Aí depois que adoece, fala, puxa vida. Veja na medicina germânica um conflito de diabetes, um dos conflitos que acarreta diabetes chama conflito de resistência. Quando eu insisto em não mudar. Quando eu insisto em permanecer no mesmo local, ainda que nessa situação esteja muito desfavorável para mim. Isso é um conflito que pode gerar um diabetes. Então a gente vai esperar ficar diabético, né? Aí sim, ter que ir no médico, fazer dieta, exercício físico o tempo todo, uma alimentação rígida, tomar medicamento, aplicar medicamento em si todo dia. Aí sim eu mudo. Puxa, também fiquei 30 anos naquela empresa aí, ó. Ganhei um diabetes. Ganhou mesmo. Então, os animais, eles são assim também. Eles adoecem muitas vezes por conflitos que não são deles. Por eles estarem ligados a tal pessoa, a pessoa vivenciando esse conflito de uma forma muito intensa, em solidão, sem conseguir rebater o conflito, sendo ele dramático. Por exemplo, com essas características, é o suficiente para que o tutor adoeça. Ou o animal, que é o mais sensível dessa relação, o adoeça primeiro que o próprio tutor. Então, hoje, o meu trabalho é unir a medicina germânica com as constelações familiares. E o encaixe é perfeito, porque eu consigo constelar os conflitos familiares, os conflitos que o indivíduo teve na vida e que fizeram com que hoje ele esteja doente, né?
Porque a doença é isso. No meu entendimento, ficar doente é igual fazer um bolo. Então, vou fazer um bolo de cenoura com chocolate. Como faz? Eu pego a cenoura, bato no liquidificador, aí eu jogo o fermento, aí eu coloco leite, legal, coloco uma farinha, aí eu deixo descansar, ponho no forno, assa meia hora, tiro, coloco cobertura de chocolate, volto pro forno, espero, esfria, pode comer. Isso é cedo ficar doente. Então a doença, para ficar doente, também é uma combinação de fatores. Eu tenho uma vida que eu não estou feliz, eu estou num emprego que não está legal, mas eu insisto. Eu também já tenho uma certa tendência a ter essa doença, né? E também o meu ambiente não favorece, porque eu como demais, eu bebo demais. Pronto. Então, fazer um bolo, ficar doente é igual fazer um bolo. Ah, mas então eu vou fazer isso e vai resolver? Não, não vai. Não vai resolver. Até porque depois que adoece, especialmente de uma doença crônica incurável, você tem que ter em mente que você não vai ficar são nunca. Você pode controlar muito a sua doença. Você pode controlar muito o seu sintoma. Mas dizer que você vai se curar? Não. Não tem como, na doença de caráter crônico, considerada incurável, você se curar. A própria palavra está dizendo. Essa é uma doença incurável. Mas incurável não quer dizer que não melhora. Às vezes melhora 90%, 95% eu já vi casos. Né? Mas 100% é difícil. É praticamente impossível. Mas não importa o quanto vai melhorar. Porque o que vai melhorar, o quanto vai melhorar, é diretamente proporcional ao quanto você se empenhe para melhorar a sua saúde. Porque se a doença é sua, a saúde também é sua. Cabe a você resolver a doença. Não, mas espera aí, eu fui no médico, o médico vai receitar. Não. Isso é terceirizar a saúde. Né? É dar muito poder para o médico não tem esse poder. Ele pode, eu me refiro ao médico humano, ao médico veterinário, qualquer médico. Ele pode ajudar, eu vou falar de mim. Como médico veterinário, eu posso ajudar muito o meu animal. Mas se não houver uma mudança de atitude, de ambiente, de postura, de conduta, de manejo desse animal, se o animal está ligado à pessoa e a pessoa não se tratar, também não vai resolver. Então, eu recomendo tanto o livro Cara de um, Focinho do Outro, como Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Esses livros, eles são incríveis e eles nos ajudam a entender o que acontece e o que faz com que o animal adoeça. E mais ainda, como a gente pode reverter a saúde, a doença do animal em saúde. Dúvidas em relação a cursos, curso de medicina germânica, curso de constelação familiar, entre em contato comigo. Não precisa ser veterinário, os cursos são online, incrível. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser, no programa Instituto Marcos Fernandes.